Pessoal, vamos começar nossas aulas então sobre as redações. Começamos por essa daqui. Senhor editor, na matéria os ingressos seriam mais baratos se não houvesse a meia entrada. De julho de 2011, o infográfico mostra que somente 20% de pessoas pagam inteira e que estima-se 80% vão entrar pagando meia. Esses 80% não é um dado concreto. Os estudantes devem continuar pagando meia entrada, pois eles possuem renda mais baixas e muitos são menores ou não têm renda, sendo assim fica difícil para esses jovens estudantes poder ir a um teatro ou ir mais vezes ao cinema. Então, vamos dividir em parágrafos para entender melhor. O primeiro ponto é que a saudação inicial já fora dada aqui pela proposta de redação. Não era necessário que o candidato repetisse. Tá? A proposta já pressupõe que o candidato fez essa leitura e colocou aqui. Não é um erro grave, não é um problema grave, mas não é necessário. O segundo ponto é com relação à ortografia. Veja que, se estamos escrevendo uma carta formal, é interessante colocarmos a saudação inicial, uma marcação de pontuação, seja vírgula ou 2 pontos, e iniciar com letra maiúscula aqui logo no parágrafo seguinte. Dentro do título da matéria havia a palavra meia entrada, que durante toda a matéria fora grafada com hífen. Logo, o candidato teria que ter prestado atenção que aqui tem um hífen em meia entrada. Finalmente, o acento em infográfico neste primeiro parágrafo. Faltou aqui no gráfico. Então, 3 problemas de ortografia no início. Com relação à pontuação, 3 problemas básicos. O primeiro é que o candidato não colocou a marcação de interrogação no final do título da matéria. O título da matéria tinha, sim, o ponto de interrogação. Depois, a vírgula, para isolar esse elemento que começa aqui com na. Na matéria, os ingressos seriam mais baratos, blá, 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 vírgula, de julho de 2011, vírgula. Ele colocou corretamente essa vírgula, mas esqueceu de colocar aqui ou não sabia mesmo que tinha que colocar aqui. Finalmente, todos percebemos que estava difícil de ler essa redação exatamente porque faltava uma pontuação. E a pontuação do final do parágrafo aqui, o ponto final, era essencial. Faltou aqui também. Isso é bem importante porque o corretor, quando está vendo isso, quando ele vê isso, ele percebe que o candidato não tem domínio da norma padrão. Com relação à concordância, também um problema de norma padrão. Temos a seguinte frase: esses 80% não é um dado concreto. Foi assim que o candidato escreveu. O melhor, quando temos aqui plural e aqui singular, ou seja, tem 2 elementos que podem concordar com o verbo ser. O esses 80% não é um dado concreto, porque está concordando com um dado concreto, ou teríamos plural para concordar com esses 80%. Prefiram sempre o plural, são um dado concreto. Esses 80% não são um dado concreto. Vamos à questão de coesão. Vejam lá. Aqui, já no meio do primeiro parágrafo, nós tínhamos assim: pagam inteiro e que estima-se 80% vão entrar pagando meia a esses 80%. Então, alguns problemas aqui que nós vemos. Falta uma marcação, uma conjunção aqui. Esse tempo futuro não está correto e aqui está faltando pontuação. 3 problemas de coesão. Vamos corrigir? Então, lá. Somente 20% de pessoas pagam inteiro e que estima-se que 80%. Estima-se que 80%. A inserção dessa conjunção é importante. Depois, essa conjunção. Depois, entram pagando meia e não vão entrar, porque é assim que ocorre. Ó. Eles pagam inteiro e entram pagando meia. Então, uma parte paga inteiro e outra entra pagando meia. Tá? Então, é importante deixar a coesão aqui com o mesmo tempo verbal, aqui no caso presente. Finalmente, essa pontuação aqui para separar os períodos. Esse período antes, um período antes, um período depois. Então, tem que ter uma pontuação aqui, correto? Qualidade do conteúdo. Qual é o problema? Bom, primeiro que ao colocar o futuro aqui no vão entrar pagando meia, o candidato parece ter interpretado equivocadamente o texto, que fala que eles já entram pagando meia. O segundo ponto é que esses 80% não são dado concreto. Quando o candidato, a gente sabe, ele quer falar que são projeções, ou seja, não são dados concretos de pesquisa, etc. No entanto, não é assim que se faz para colocar aqui na qualidade do conteúdo, especialmente no primeiro parágrafo. Vamos ver como melhoramos. Primeiro, tiramos esse último período aqui com esses 80% e colocamos aqui em cima a palavra projeções. Então, ficaria assim. O infográfico mostra projeções de que somente 20% de pessoas pagam inteiro e que estima-se que 80% entram pagando meia. Eliminamos esse último apenas com a palavra projeções aqui em cima, a inserção da preposição de, e colocamos aqui no presente. Maravilha.
ainda assim temos um problema, que é somente 20% de pessoas pagam inteira e que estima-se que 80% entram pagando meio. Está meio repetitivo, meio enfadonho isso daqui. Vamos melhorar? Olha só. O infográfico mostra projeções de que somente 20% de pessoas pagam inteira, enquanto 80% pagam meia. Então veja, já eliminei pessoas aqui que me ajudam e não coloco lá, entram pagando, né? Já eliminei um outro verbo que estava sobrando. Vamos lá, progressão. O primeiro parágrafo é informativo, então o autor desse texto traz informações, mas são muito poucas informações. Então, ainda precisa explorar mais as projeções e as ideias próprias do autor. Segundo parágrafo, norma padrão. Quais os problemas? Vamos direto ao ponto. Tem aqui, ó, são menores ou não tem. Então, alguns jovens aqui que ele está retomando, os estudantes que ele está retomando com eles, é plural, então tem que ter o acento. Depois, difícil, aqui ele grafou sem acentuação, tem acento lá no segundo i. Finalmente, ele diz assim, esses jovens estudantes poder ir a um teatro. Não, é poderem, porque ele está concordando aqui com estudantes. O sujeito aqui de poder é estudantes, logo ele vai ter a concordância normal aqui de poderem. Tá? Aqui deve ter sido um equívoco do candidato que colocou ir na um teatro e não ir a um teatro, que é o correto. A pontuação. Sempre antes da palavra pois, usem a vírgula. Tá? É uma conjunção que vai iniciar uma explicação. Então, coloquem a vírgula para separar o que veio antes da explicação que está sendo dada. Da mesma forma, ou sendo assim, vai iniciar uma conclusão, uma consequência que você está dando. Então, coloque a vírgula aqui para separar essa conjunção da conclusão que está sendo dada aqui depois. Então, fica assim. Os estudantes devem continuar pagando meia entrada. Então, a afirmação que ele faz. Pois, vai iniciar a explicação, eles possuem rendas mais baixas. Finalmente, sendo assim, vírgula, fica difícil para esses jovens. Então, dessa forma, a conclusão que se tem aqui, fica difícil para os jovens poderem ir a um teatro ou ao cinema mais vezes. Então, se temos explicação ou conclusão, a vírgula vai ser usada. Com relação à coesão, então, faltou pontuação aqui, exatamente como tinha faltado no primeiro parágrafo, que ele esqueceu de fazer ou não sabia mesmo. Então, olhem só, como fica bem melhor. Pois eles possuem renda mais baixas e muitos são menores ou não têm renda, ponto. Sendo assim, vírgula, fica difícil para esses jovens, blá, blá, blá. Esse ponto é essencial para a coesão do texto, porque ele mostra que a ligação entre o que vem antes e o que vem depois, e essa pausa é essencial também para enfatizar o uso da conjunção conclusiva. Com relação à progressão, o texto progride, desculpem, mas é pouco, e porque é pouco informativo, não articula ideias do texto com aquelas de conhecimento do aluno. Isso é um problema para um candidato na universidade. Com relação à qualidade do conteúdo especificamente, essa pouca informatividade interfere na qualidade, porque o texto acaba ficando fraco. Então, o aluno não se posiciona, não tem um ponto de vista muito claro, e conforme é pedido, aliás, na proposta, e em consequência disso, ele não apresenta argumentos fortes para a defesa do ponto de vista. É isso aí, pessoal. Até a próxima.